Eliseu, que foi buscar lá a Imperatriz, o homem da bota, né? Ele estava com uma chique, colocou outra mais chique ainda. Ele tem uma fábrica, né? Acho que é uma fábrica. Estamos falando aqui, bota de fogo, você pode fazer uma marca disso, e pode dar certo, hein? Bota de fogo. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira toda especial. Filipenses capítulo 3, e nós vamos ler o verso de número 13, e após a leitura, vocês já vão poder se assentar, e eu vou continuar em pé para ministrar. Minha mensagem vai ser uma mensagem simples, bastante objetiva. Aliás, quem me conhece sabe, eu só prego simples mesmo, fácil para todos entenderem, porque o Evangelho não é complicado. Capítulo 3, verso 13, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e quem pode diz amém. Se assenta, por favor. Eu sei que tem várias pessoas acompanhando esse lindo evento através das redes sociais. Queridos, o tema da minha ministração esta noite é: o que fazer com o seu passado? Eu estou convicto de que nós, seres humanos, somos tridimensionais. O que significa isso? É que nós entendemos das 3 dimensões do tempo. Nós entendemos claramente sobre o passado. Nós sabemos trazer detalhes do passado. E aquilo que falha na nossa memória, na nossa mente, nós temos imagens, nós temos livros, temos documentários, temos jornais, temos arquivos que nos ajudam a ter uma lembrança clara e detalhada do que foi o passado. E nós somos os únicos mamíferos que temos esse domínio, porque nenhum outro tem. Nós somos os únicos que temos uma clareza profunda e magnífica acerca do presente. Nós entendemos literalmente do que está acontecendo aqui agora. Como as coisas estão se desenrolando, como as coisas estão acontecendo no exato momento em que aqui estamos. E nós também temos uma clareza e projeções maravilhosas acerca do futuro, porque nós projetamos, nós escrevemos, nós fazemos cálculos, fazemos análises e conseguimos entender muito do que está por vir. E isso não se trata somente do nosso futuro físico, porque quando se trata da eternidade, nós temos uma clareza maior ainda, porque nós temos algo chamado Bíblia Sagrada, que nos deixa mais atuais do que o jornal que vai vir amanhã. Nós temos esse acesso, e esse acesso é poderoso. Mas entre os 3 tempos, existe um tempo que perturba as pessoas. Aliás, na vida de alguns, os 3 perturbam, porque há pessoas sofrendo com o estresse. Há outros que estão sofrendo nesse exato momento com a ansiedade. O estresse está relacionado ao seu presente, de querer viver tudo hoje, agora, nesse exato momento. O estresse está relacionado com esse mês. Você quer viver todas as vitórias do ano exatamente no mês de setembro. O estresse está relacionado com a noite de hoje. E aos que sofrem pela ansiedade. A ansiedade é a preocupação com o futuro. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou alcançar? Será que a porta vai abrir? E se a bênção não vir? E se a vitória não chegar? E se a cura não acontecer?
e se Deus não fizer, e se não der certo os meus projetos, a preocupação com o futuro. Então tem essas preocupações, mas hoje eu quero te chamar a atenção para o passado. Porque há muitas pessoas aqui bloqueadas pelo passado. Há muitas pessoas impossibilitadas até mesmo de adorar a Deus, porque conseguiu ficar presa, limitado em algo do seu passado. E o passado é um problemão, um problema muito sério. É o problema que destrói casamentos. Dificilmente você vê um casamento que acabou por causa do futuro. Você descobre que eles acabaram por causa do passado. Dificilmente você descobre que alguém entrou em uma falência exatamente por causa do futuro. Difícil, pode acontecer. A maioria é o passado. E o passado ele é construído. O que aconteceu no passado foi construído de forma negativa. E talvez você chegou no dia de hoje carregado de bloqueios que estão te limitando. Porque se você tem um ministério que é para romper e não está rompendo, alguma coisa está acontecendo. Se há uma empresa para crescer e não está crescendo, alguma coisa está limitando. E quantas vezes as pessoas que te conhecem sabem, literalmente, que você tem potencial para fazer mais, para ter mais, para ir mais longe, para produzir mais, para ter um padrão de vida melhor, para ter um relacionamento de qualidade melhor, mas você está preso e presa em bloqueios. E infelizmente os bloqueios que nós temos, eles foram todos construídos em cima de mentiras. É por isso que eles têm que ser quebrados. É por isso que eles têm que serem desmantelados, destruídos a todo custo. Não podemos dar moleza, porque eles foram todos construídos em cima de mentira. Por exemplo, você que é tímido, por que você é tímido? Um bloqueio foi construído. Sabe por que às vezes você tem dificuldade de se relacionar quando você encontra o idoso? Diz, eu não me dou muito bem com o velhinho, com a velhinha. Um bloqueio foi construído aí. Talvez quando você era criança, te disseram que tinha um velhinho do saco, que pegava as crianças, fazia as crianças virar sabão e destruía as crianças. Isso ficou arquivado, que o idoso é mau, que o velhinho faz mal. E esse bloqueio ficou. Hoje você tem 50 anos e está com medo da própria velhice, porque te contaram tantas coisas negativas e mentirosas sobre essa faixa etária da vida. Porque você às vezes diz, eu sou tímido e eu não consigo falar com as pessoas. Aí você não tem nada de timidez. Foi porque sua mamãe te bloqueou com medo, por não ter controle sobre você. Ela disse o seguinte, não fale com o estranho sequestra. Te contou uma história de uma criança que conversou com o estranho e desapareceu e sumiu. Você ficou bloqueado. Você ficou bloqueada. De tal maneira que hoje, quando você vê um estranho, você não fala. Em casa você conversa igual uma tagarela, fala até o que não deveria. Quando chega em um evento como esse, sai do portão, aliás, de casa, já cerra o semblante e não consegue falar com mais ninguém. Foi um bloqueio que foi construído. Assim construíram os seus bloqueios financeiros. Assim te contaram que o rico não vai morar no céu, então melhor é ser pobre. Assim te contaram que ser crente é sofrer, 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 sofrer. Não te explicaram que os espinhos Jesus levou na coroa. Não te explicaram que a chicotada Jesus levou nos seus lombos. E o que sobrou, os apóstolos ficaram com eles. Não te contaram sobre o evangelho de Jesus. Foram te contando sobre o evangelho que bloqueia, que limita. Foi por isso que te contaram que ser pastor é uma luta. E eu acho que é uma luta tão grande que ninguém quer jubilar. Eu admiro essa luta e essa prova, esse sofrimento que o pastor tem, que é tão grande, que é tão enorme, é tão magnífico, que nenhum deles querem deixar a igreja. Nenhum quer abandonar a igreja. Nenhum quer abandonar o ministério. Eles querem continuar, eles querem se manter, eles querem seguir. Vários bloqueios. E o passado que você viveu, o tempo que você viveu, que foi construindo esses bloqueios,
começaram a te limitar, começaram a te prender, começaram a te segurar. E por isso, muitas vezes, você não rompe, você não avança. Mas esta noite, lendo a Bíblia Sagrada, tem algumas coisas que eu preciso compartilhar com você sobre o seu passado. E eu já vou liberar uma palavra profética. Aquilo que te bloqueou até aqui não vai te bloquear mais. Tem alguém que recebe isso? Aquilo que limitou você não vai te limitar mais. Aquilo que impedia o seu avanço não impedirá mais. Porque Deus está dando estratégia para quem tiver coragem de dar um glória compatível com a palavra que está recebendo. Então você precisa ter essa habilidade. Pode tirar o fundo, por favor. Você precisa ter essa habilidade e entender o que vai fazer com o passado. A primeira coisa que você precisa fazer com o seu passado é abrir a sua mente e ter entendimento. E deixa eu falar alguns entendimentos. O primeiro entendimento que você tem que ter é entender que você não pode ser preso por algo que não existe. É uma tolice ser preso pelo passado. Pastor, essa palavra é muito forte. É forte mesmo. Pastor, essa palavra é pesada. E é pesada. É uma tolice você ser preso pelo passado. Por que uma tolice? Primeiro, o passado não existe. Como você vai permitir que algo que não existe te prenda? Como você vai permitir que algo que não existe amarre os teus pés? Assim como aquela cordinha no circo amarra a pata do elefante, e ele tendo potencial para destruir o circo, acabar com a palhaçada, ele fica preso. Porque o elefante daquele tamanhozão fica preso à mercê de um palhacinho pequenininho, simples. Porque no passado prenderam ele, no passado seguraram ele. Como o elefante não tem a consciência para se libertar, talvez ele vive igual você, preso em algo que já não tem mais o poder de te prender, presa em algo que não tem mais o poder de te segurar, preso em algo que não tem mais o poder de te limitar, preso em um pecado que não tem mais o poder de impedir você de entrar no reino de Deus, preso em uma acusação que já foi derrubada lá na cruz, preso em uma culpa, preso em um sentimento. Se você entender que o seu passado não existe, você vai ter consciência que você está sofrendo com um fantasma. O que é um fantasma? Algo que não existe. E não é à toa que Jesus não quis nem explicar para Pedro sobre a visão de fantasma que ele tinha, porque Jesus já entendeu, não adianta ficar explicando sobre o que não existe. Não existe fantasma, não existe nada disso. Ilusões foram criadas, foram arquitetadas. Então põe na sua cabeça mais um detalhe: se o seu passado não existe, ele é inconsertável, ele é incorrigível. Como você vai consertar o que não existe? Como você vai resolver o que não existe? Como você vai querer voltar no tempo para dar um jeito naquilo que não tem mais jeito? Como você vai conseguir consertar aquilo que não tem mais aonde encontrar? Para, reflita, pensa e pega a palavra que eu vou liberar para a tua alma agora. Lembra-se todos os dias que a cruz é maior que todos os teus pecados. A cruz com o sacrifício que foi feito. Lembra todos os dias que não existe um erro maior que a graça e a misericórdia do Cordeiro. Lembra-se todos os dias que não adianta, por mais que o inferno se levanta, por mais que a acusação venha, você já sabe, não tem como corrigir, não tem como resolver, é passado. O que faz? Olha o que Paulo disse: uma coisa eu faço. O que eu faço? Conserto o passado? Não. O que eu faço? Perco noites de sono por um erro que eu cometi há 10 anos atrás? Não. No mesmo capítulo, Paulo fala de crimes que ele cometeu.
erros religiosos que ele cometeu. O que eu faço? Eu vou ficar lamentando, pagando promessa? Não. Paulo diz: para o meu passado eu dou desprezo, eu dou esquecimento, eu não dou moral, eu não dou valor. Chega de valorizar aquilo que não tem valor e não merece valor. Chega de lembrar daquilo que não merece ser lembrado e tem que ser esquecido. Esta noite Deus está capacitando. Quem tem coragem de receber, erga as duas mãos, abre a boca e dê a maior glória que você trouxe. Você precisa entender esse fator. Primeiro fator é que não existe mais. Pastor, mas existiu. Concordo que existiu. Eu estou dizendo literalmente, olha o verbo, existiu, mas não existe. Aconteceu, mas não está acontecendo. Segunda coisa que você tem que entender do seu passado, você tem que entender que você não está mais lá. Tem que ficar fixo na sua mente. Você não está mais lá. Você esteve, mas não está mais. Você esteve naquele relacionamento, não está mais. Você esteve naquela noite frustrante, não está mais. Você esteve participando daquele erro, não está mais. Você esteve no tráfico, não está mais. Você esteve se drogando, não está mais. Você esteve sendo humilhada, não está mais. Você tem que entender que não pode ficar jamais lembrando, preso, deixando que o passado te domine. Porque como você vai ser dominado por um lugar aonde você não está, por um tempo aonde você não está vivendo? Você não está mais lá, não tem por que lamentar. E se o diabo apontar o teu passado, diga para ele: eu não estou mais lá. Se os filhos do diabo apontar os seus erros, diga: eu não estou mais lá. Se alguém levantar o dedo contra você, diga: eu não estou mais lá. Eu estive, mas eu não estou mais. Eu vivi lá, mas eu não vivo mais. Sabe por quê? Se alguém está em Cristo, é aqui que está uma máxima poderosa. Uma das maiores máximas da filosofia é essa: que primeiro você tem que ser para ter. A máxima do evangelho, uma delas é essa: não é o ser para ter, é o estar para ser. Se quiser ser alguma coisa, vai depender de onde você está. Se quiser ser nova criatura, depende de onde você está. Então, se você está em Cristo, você não tem nada a ver com o teu passado. Se você está em Cristo, você não tem nada a ver com os pecados que foram cometidos lá. Se você está em Cristo, você já é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Porque se você entender que já não está mais no passado, que você esteve lá e não está mais, você vai compreender literalmente que a vida, ela vai ser decidida de agora para frente. Eu sei que é duro falar isso, porque nós já estamos dominados. Eu falo nós, é com o Ocidente, é com a população e a ciência, as ciências psicológicas moderna ou pós-moderna do mundo líquido, já está dominada com a ideia de que sempre vai ter que buscar lá no passado alguém culpado por alguma situação, que sempre vai ter que buscar lá no passado alguém culpado pelos seus vícios, seja os vícios físicos ou os vícios emocionais, porque quantas pessoas viciadas nós temos, e quantos que dizem eu sou livre, nunca foram, estão presos nos vícios emocionais. Talvez você conseguiu ser livre do cigarro, do álcool, do sexo. Talvez você conseguiu ser livre da prostituição, do roubo, das drogas, mas você ainda não foi livre do vício de querer agradar todo mundo. Você ainda não foi livre do vício de querer ser aplaudido todos os dias. Você tem um vício emocional terrível, que a hora que alguém fala que algo que você fez deu errado, você perde a noite de sono. Você tem um vício emocional terrível. O dia que você canta e o auditório não reage, você entra em pânico, em desespero, briga com as pessoas, maltratam outras, porque você tem vício, está
preso, está presa nos vícios. E os vícios têm que serem vencidos. Tem que haver libertação. Você tem que ter coragem de entender todos os dias que todos os dias você vive para desagradar e para agradar. Você tem que entender que todos os dias não é você quem vai ganhar todas as pessoas, não é você quem vai resolver todos os problemas. E você tem que entender todos os dias que o maior segredo é saber agradar a Deus e andar em comunhão com Deus, e andar em intimidade com Deus. Você tem que lembrar todos os dias que você tem que estar livre, porque no passado você esteve, mas hoje não está mais. Se lembra de Martim Lutero, quando um dia conta a história que esse homem, que foi um dos homens mais importantes, depois da metade do último milênio que nós vivemos, um dos homens que impactou o mundo de todas as formas. Lutero impactou a economia. Tem gente que pensa que Lutero só provocou uma reforma protestante. Não. Depois de Lutero, a ciência nunca mais foi a mesma. A economia nunca mais foi a mesma. O jeito de educar nunca mais foi o mesmo. O jeito de ensinar nas faculdades, nas universidades, nunca mais foi o mesmo. Mudou, ele causou impacto. E quando ele fazia uma tradução de os textos bíblicos, apresentou-se um ser, e esse ser trouxe para Lutero o passado dele, porque o diabo é mestre nisso. Quando você perceber que a sua mente está sendo roubada para buscar o passado de alguém, pode saber que o diabo está agindo nela. Quando você perceber que a sua mentalidade está sendo roubada e buscando promover o passado fracassado de alguém, não tenha dúvida, está tendo uma ação maligna e uma ação de fracasso na sua vida e na sua mente. Então aquele ser apresentou para Lutero e disse para ele: você está fazendo um trabalho, mas eu tenho uma lista aqui comigo dos pecados que você cometeu. E aquele ser foi apresentando a lista e foi dizendo: você cometeu. E a ficha e a lista era grande. Pecados e mais pecados, pecados e mais pecados, pecados e mais pecados. Quando ele terminou a lista, Lutero disse: só tem uma frase que você tem que escrever aí embaixo. Ele disse: qual é? É que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Permita eu liberar isso para o teu coração. Celebra com a mente limpa, durma com a consciência tranquila, durma em paz, cante em paz, celebra em paz, porque no teu passado você esteve, mas hoje não está mais. É tudo novo. A novidade de Deus vindo para a vida de quem tem coragem de levantar as duas mãos aos céus agora. Encha o pulmão e libera o grito da tua vitória, porque o teu passado não vai te dominar, não vai te limitar, não vai te prender. Não tenha medo de dizer: eu estive lá mesmo. Não tenha medo de dizer: eu fiz mesmo. Não tenha medo de admitir: sou eu mesmo. Mas você tem que lembrar todos os dias: ainda há uma cruz, ainda há um sangue, há uma graça, há uma misericórdia, e você está sendo restaurado esta noite. Oh glória! Oh glória! Você tem que lembrar todos os dias: você não está mais lá. E essa tem que ser a resposta para dar para qualquer um que te indagar sobre isso. Ah, você lembra que você fez? Eu lembro, eu fiz, eu estive lá, mas eu não estou mais. Era Paulo dizendo: uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Mas permita eu te falar mais algo e já vou caminhar para a conclusão. Não viva os ressentimentos do seu passado. Há muitas pessoas morrendo e sofrendo porque já pegaram o hábito de viver o ressentimento. E tem algumas que ainda dizem: toda vez que eu lembro daquele lugar eu choro, toda vez que eu lembro daquela pessoa me dá desânimo, quando eu lembro dele me dá raiva, quando eu lembro dele eu fico inquieto.
Se todos esses sentimentos negativos, eles vêm sobre você, quando você lembra dessas coisas, então para que ficar lembrando? Para que ficar lembrando? Preste atenção nisso que eu vou ministrar para o teu coração e para o teu espírito. Escute bem isso. Quando você assiste um filme ruim, você assiste ele por quantas vezes? Seja honesto. Quantas vezes? Uma única? Quando você vai a um lugar ruim, você volta lá quantas vezes? Nenhuma? Acabou. Quando você conhece alguém ruim, cruel, e essa pessoa consegue te ligar, ela vai te ligar quantas vezes? Só aquela? Acabou. É única. Você bloqueia. Por que você não faz o mesmo com o teu passado ruim? Por que você não faz o mesmo com aquilo ruim que você viveu? Viva só uma vez. Não já viveu uma vez? Tá bom. Não tem que ficar visitando as mágoas passadas para reviver as mesmas dores novamente. Não tem que ficar visitando os sentimentos fracassados e destruidores para reviver isso novamente. Você não deve ficar visitando o ano de 2018 para chorar novamente. Você não deve voltar em 2010 para derramar lágrimas, a não ser que seja de gratidão. Você não pode voltar à sua infância para viver lamentando. Você tem que deixar claro: uma vez já está bom demais. Chega. Eu vivi uma vez. Chega. Faz igual Paulo. Eu esqueço. Já era. Passou. Passou. Delete. Já era. Eu não tenho que ficar lembrando e nem ficar contando e nem ficar ouvindo da boca de ninguém. Eu tenho que lembrar que eu tenho um futuro maior do que o meu passado. E eu estou debaixo de autoridade profética para te dizer algo: o teu futuro será maior do que o teu passado. Deus vai fazer coisas maiores. Deus fará coisas mais abundantes. Aquilo que Ele reservou para o teu futuro. Alguém já levantou a mão para receber? Eu vou continuar profetizando. É tão grande que olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao teu coração. Quem pode receber isso? Abre a boca e melhore o glória que você trouxe. Não pode. Não pode. Não pode viver dos ressentimentos negativos. Escute. Para que você ficar lembrando? Para que você viver preso? Para que viver ressentindo? Mas deixa eu te dar uma receita curadora, porque isso tem que curar a sua alma. Talvez é por isso que você canta, prega, ministra, faz e acontece, e nada de fato acontece. É um ministério sem eficácia. Prega muito e pouco resultado. Canta muito e pouco resultado. É muito inteligente, mas não vê os resultados dessa inteligência. É tão inteligente, mas tem o mesmo resultado que os tolos têm, porque não constrói nada, não faz nada. E às vezes o problema está aqui nos ressentimentos do passado. Pastor, e como resolver isso? Primeira coisa que você vai ter que fazer para resolver é você perdoar. Perdoe. Você não vence o passado sem um perdão. Você não cresce sem um perdão. Não adianta mascarar, não adianta fingir, porque não tem como fingir. Aquilo que não foi perdoado grita na sua alma. E eu vou mais longe. O seu rosto é tão poderoso para expressar as coisas que o rosto de quem não perdoa, é claro, basta olhar, já está aquele semblante de fracasso, de dor, aquele semblante de angústia do rosto de quem não perdoa. As forças se vão, as expectativas, as perspectivas de futuro se vai. A alegria de adorar a Deus não se tem. Se você quer viver livre de um passado que te trouxe dor, só há um caminho: perdoe quem te provocou a dor. Perdoe quem te maltratou. Perdoe. Talvez você está em um relacionamento novo
está revivendo as mesmas desgraças do velho, porque você não perdoou o que aconteceu no relacionamento velho. Talvez você está em uma cidade nova, vivendo a mesma miséria e os mesmos fracassos que vivia na cidade velha, porque você não perdoou o que aconteceu lá. Antes de sair você tinha que dizer: eu estou perdoando, eu deixo para trás, eu não vou reviver mais isso, eu não vou sentir mais isso. Depois de perdoar, aprenda outra lição: seja grato, agradeça por tudo. Pastor, eu vou agradecer pelo que me fez mal? Sim. Pastor, vou agradecer pelo que me causou dor? Sim, porque no meio da dor você cresceu, no meio da dor você aprendeu, no meio da dor você vivenciou experiências maravilhosas. Pastor, eu vou agradecer no dia ruim? Sim. Eu vou agradecer no dia da aflição? Sim. Aprenda a gratidão com quem sabe. Ninguém entende mais de gratidão do que Jesus. E lembra como Jesus reagia com a gratidão? Como ele reagia agradecendo? E as gratidões que Jesus manifesta poderosas são exatamente nas horas mais difíceis. Porque tem gente que diz: pastor, quando tudo está difícil a gente murmura. Jesus não, ele agradecia. Pastor, quando a prova vem, eu vou agradecer como Jesus agradecia. Por isso que a luta vive na sua casa, porque você não agradece, você é duro e direto. Se você casou com um homem ingrato, não espere prosperidade, ela não vai chegar nessa casa. E esse homem é um impedimento para a sua prosperidade. Ensina ele a agradecer, caso contrário ele não aprenda, a miséria vai reinar na sua casa. Se você vive com a mulher ingrata, esqueça da prosperidade. A prosperidade não visita a casa dos ingratos, nem a glória de Deus está nesses ambientes. Pode ter barulho, pode ter uma língua tão estranha que nem Deus conheça, mas a glória dele não está no ambiente da ingratidão. Deus está onde há gratidão. É por isso que Paulo ensinava dizendo: por tudo dai graça, pelo dia ruim, pelo dia bom, pelo dia da queda, pelo dia do fracasso, dai graça pelas perdas, porque com aquelas perdas você vai aprender a não perder mais. Dê graça pelo dia que deu errado, porque através desse dia você vai impedir que outro dê errado também. Se alguém tem gratidão para dar, já deveria ter levantado as duas mãos, aberto a boca e dado o grito mais alto da gratidão. Dai graça, dai graças. A multidão estava com fome, pastor Rafael, e a multidão faminta. De repente chegou lá uma mixaria de comida, que alguém olharia, talvez se fosse lá em São Paulo, na capital, na periferia, na comunidade ou na favela, dizia: uma merreca dessa não dá para nada. 5 pães e 2 peixes. Quando coloca na mão de um ingrato, não dá mesmo. Na mão do ingrato nenhum salário é o suficiente. Na mão de um ingrato nenhuma oportunidade é o suficiente. Se der oportunidade, olha o horário. Se der oportunidade, olha o dia. Nada está bom para o ingrato. Na vida do ingrato nada lhe agrada, nada lhe satisfaz. Mas pegaram 5 pães e 2 peixinhos e colocaram nas mãos de um homem grato. Ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos. Ele não disse: é uma miséria, é uma mixaria. Ele ergueu aos céus e disse: graças te dou, ó Pai. Obrigado. Os ingratos que estavam na multidão diziam: ele é louco. Como alguém agradece por uma miséria dessa? Como alguém agradece por um pouquinho? Ele sabia que quando você agradece, o que é pouco vira muito. Quando você agradece, o fraco fica forte, o perdido é encontrado, e a tristeza vira alegria. Tem alguém me ouvindo aqui esta noite? Se tem alguém me ouvindo, levanta as 2 mãos e agradeça. Agradeça. É poucas agendas, pregador, agradeça. É poucas oportunidades, agradeça. A oferta é pouca, agradeça. A casa é pequena, agradeça. Está tendo crise, agradeça. Não tem dinheiro, agradeça. Foi caluniado, agradeça mais ainda. Só é caluniado quem está crescendo. Só é caluniado
caluniado quem está avançando. Falaram de você pelas costas, agradeça. Isso é sinal que você está na frente e quem está falando está lá atrás. Agradeça, agradeça. Olhe para o passado, agradeça ao passado e diga: foi bom enquanto durou, valeu a pena, mas eu estou indo para o meu futuro, eu estou avançando, eu estou crescendo. Se tem um vencedor me ouvindo e entendendo isso, que levanta as duas mãos, abre a boca e dê o grito da vitória. Tem glória aqui embaixo, tem adoração aqui em cima, tem celebração aqui. Elemiroi de camaloia saia lechovas. Teremirimi colimiti mi cantocou, teremana cantorocolosi, teremiclam tiplu plafá, elécia teremicovia. Eu paro de pregar agora, mas eu quero que você leve isso para a tua casa. O teu passado não pode determinar o teu futuro. Não pode, não pode, não pode. Eu vou deixar isso claro, não pode determinar o teu futuro. O homem que você foi não pode determinar o homem que você vai ser. O pregador que você foi não pode determinar o pregador que você vai ser. O empresário falido que você foi no passado não pode determinar o empresário que você vai ser no futuro. O homem mau que você foi no passado não tem o poder de declarar e determinar o que você vai ser no futuro. No passado Moisés matou, mas no futuro bem próximo da época ele libertou 600 mil homens, fora os estrangeiros. Ei, vou melhorar. No passado o Pedro cortou a orelha de um homem, mas não demorou muitos dias. No futuro ele estava pregando e ganhando 3.000 almas de uma vez só. No passado Pedro e João queriam tocar fogo em Samaria. No futuro bem próximo, aliás, Tiago e João queriam tocar fogo em Samaria. Não demorou muito e o João estava na ilha de Patmos recebendo as revelações do Apocalipse. O Tiago estava entregando a vida para Jesus. A mulher que você foi no passado não determina a mulher que você vai ser no futuro. Ei, aponta o dedo para o diabo e diga para ele: faça silêncio acerca do meu passado. Cale a boca, porque o meu passado não vai determinar o futuro que Deus tem para a minha vida. Se tem mais um vencedor me ouvindo, reage, reage. Se eu fosse você, eu melhorava o glória, eu melhorava o aleluia. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Ei, Deus não está contando com quem não veio, nem com as cadeiras vazias. Deus está contando com cada cadeira que está ocupada aqui esta noite. Deus não está falando com quem faltou, Deus está falando com quem está presente na internet assistindo agora. Está falando com quem está sentado aqui. Deus está dizendo: o futuro que eu tenho para a tua vida